Fala, galerinha, beleza? Então vamos lá, dando continuidade a mais um videozinho, né? Uma sequência de 4 vídeos sobre esse tema, que é o segundo reinado. A gente está falando um pouco aqui da cultura e sociedade, lembrando sobre, a gente falou no vídeo anterior sobre as migrações, né? Esses europeus que vieram para cá em busca de uma vida melhor, de trabalho, e acabaram sendo enganados, né? E que vieram para substituir essa mão de obra escrava. Então, ali na página 37, então, o sistema de parceria, no entanto, não obteve sucesso, né, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Isso porque os proprietários de terra, ao bancar os custos de instalação da família no país, faziam com que a dívida assumida por ela ao embarcar na Europa se tornasse muito alta e praticamente impossível de ser paga. Essa situação frustrava os planos dos imigrantes, pois a maioria tinha o desejo de conseguir acumular algum capital e investir na compra de suas próprias terras. No entanto, acabavam presos por anos à terra de um grande fazendeiro. Além disso, os fazendeiros brasileiros, habituados com a escravidão, tendiam a tratar muito mal os imigrantes, como costumavam fazer com os escravos. Então, foi basicamente o que a gente falou, né, no vídeo anterior. Essa dívida era dificilmente sanada, porque eles sempre arrumavam, né, valores aqui e ali, para que a pessoa ficasse presa a essa dívida e ficasse ali por anos. Então, esse costume que eles tinham com os escravos, eles acabavam passando para esses imigrantes, tanto no trato, achando que essas pessoas também deveriam ser maltratadas e assim por diante. Então as pessoas tinham uma desilusão muito grande quando chegavam e viam toda essa realidade, viviam isso, né? Trabalhavam muito e não viam também dinheiro nenhum. Tá? Então ali, continuando ali, a difícil situação dos imigrantes no Brasil foi amplamente divulgada na Europa. Isso fez o número de imigrantes interessados em vir para cá diminuir muito com o tempo. Aqueles que permaneceram no Brasil tendiam a se desiludir com as condições de vida nas grandes fazendas e fugir para as cidades em busca de trabalho no comércio. Então foi o que a gente falou também ali, né? Que alguns construíam cortiços, iam para cidades para trabalhar em qualquer outro emprego, mas talvez tivesse uma vida um pouco melhor, né? Não tão sofrida como estavam tendo no campo, nas fazendas. A crise de mão de obra acabou exigindo que o governo imperial tomasse providências no sentido de resolvê-las. Após o fracasso dos contratos de parceria, o governo resolveu intervir no processo imigratório, tomando para si a responsabilidade de promover a propaganda do Brasil no exterior, com o objetivo de atrair novos trabalhadores. Passou também a supervisionar, né, os custos, ajudar também nesses custos também, com a vinda dos imigrantes, pagando as despesas de viagem e garantindo um salário mensal às famílias. No sul do país, o governo imperial, em parceria com alguns empresários, subsidiou a doação de terras para a instalação dos imigrantes. Buscava-se, assim, incentivar a formação de pequenas propriedades agrícolas nas quais deveriam ser realizadas a agricultura de subsistência, no caso para eles mesmos, voltada para o abastecimento interno. Iniciou-se então uma grande leva migratória para o país, formada principalmente por alemães e italianos. Então ali foi uma outra leva. Vocês vejam que já tem um outro processo aí migratório, né? Então já é uma outra dinâmica que quando o governo vê que aquele sistema de parceria já não estava dando certo por todas aquelas questões que se tinha, né? Com esses fazendeiros, com esses costumes que eles tinham com os escravos e com essa exploração. Claro que tem mais uma parte política também por trás de tudo isso, onde o governo contrata companhias para fazer essas propagandas na Europa e trazer
esses imigrantes para cá. Então, os alemães, italianos, que estavam em situações precárias também. A situação europeia não era um momento bom, era uma crise muito grande na Europa. A gente pode colocar guerras também nesses contextos também, que incentivava as pessoas a fugir, né? Tentar buscar um lugar com mais paz, que não tivesse essas guerras como acontecia nas suas regiões. E elas vinham para cá. E esse sistema que esse governo desenvolveu, né, também ajudava a demarcar as suas terras. Então, quanto mais pessoas eles colocassem no meio do mato, vamos dizer assim, nas florestas, que essas pessoas tinham que abrir mato, né? Tinham que desmatar para conseguir fazer alguma coisa. Então, eles chegavam, ó, essa aqui é a sua terra. Mas a pessoa só via árvore na frente, um mato, não tinha nada, não tinha uma lavoura pronta, não tinha nada. Então ela tinha que construir tudo do zero. E assim ela ia povoando e também acabava ajudando, né, até nas demarcações de terra do país mesmo, principalmente no sul, que ela tinha muita dificuldade de fazer esse controle. Tá, então ali. Então a gente, como eu falei para vocês, existiram várias outras fases dessas migrações, né? Outros, depois tem poloneses, os ucranianos, né? Existem várias outras etnias que também chegaram ao Brasil. Depois teve outras levas de italianos, outras levas de alemães, outras levas de poloneses. Então, assim, holandeses, ingleses, depois tivemos japoneses. Então, o Brasil teve várias fases que as pessoas acabaram vindo. Os árabes também chegaram ao Brasil. Hoje tem colônias em Foz do Iguaçu enorme, né? A maior colônia do Brasil é em Foz do Iguaçu. Então, assim, existem várias épocas dessas migrações. Tá? Então, aqui no segundo reinado foi o começo dessas migrações também. E ali embaixo temos ali lei de terras. Então vamos ler ali. A iminência do fim da escravidão e a recente entrada de uma grande quantidade de imigrantes no Brasil geraram entre os membros da elite agrária nacional o temor de ter a posse da terra ameaçada por esses novos grupos sociais. Tal situação fez com que esses membros pressionassem o governo que em 1850 promulgou a Lei de Terras. Essa lei determinava que a propriedade de terras no país somente seria concedida por meio da posse de um documento assinado por um juiz comprovando sua obtenção pela compra. Aos imigrantes ficava vetada a possibilidade de compra de terras em os seus 3 primeiros anos. A essa lei seguiu-se a criação de uma série de documentos falsos emitidos por juízes corruptos aos seus pares da elite brasileira. Eles garantiam a esse grupo a posse de terras e evitavam que pessoas menos abastadas pudessem ter acesso a elas. Assim, a concentração das terras produtivas nas mãos dos grandes latifundiários, que havia sido confirmada pela Constituição em 1824, foi reforçada pela Lei de Terras. Então, ali, era o golpe, né? Tentando sempre enganar, tentando criar essas leis com medo que essas pessoas acabassem se apoderando dessas terras e coisa e tal. E esses imigrantes também eram prejudicados nesse sentido. Tá? Cotidiano nos centros urbanos. Ali fala um pouquinho do cotidiano nos centros urbanos também nesse período, né? Então, o desenvolvimento da economia cafeeira, o enriquecimento dos proprietários rurais, o surto da industrialização, né? E a instituição da propriedade privada da terra e a chegada de imigrantes repercutiram em mudanças sociais. Os integrantes da elite adotavam a moda europeia. Os centros urbanos foram modernizados, novos projetos arquitetônicos em espaços públicos foram realizados e na literatura destacaram-se, entre outros escritores, Gonçalves Dias, José de Alencar, são escritores já bem famosos no Brasil, tá? E nesse período foram uns períodos que eles já começaram a se destacar também.
Então, assim, claro que as cidades foram se desenvolvendo e se modernizando também ao estilo europeu, né? Eles se viram essa necessidade de ter cidades mais modernas, com sistema de esgoto, de água, tudo que uma cidade, né, uma cidade moderna, que é assim que eles tinham o padrão europeu, precisaria, né? Então São Paulo foi uma delas, do Rio de Janeiro também, ali a imagem é do Rio de Janeiro, tá? Na rua 1º de Março, ali no 1870, no Rio de Janeiro. Onde tinha lá um bonde, né? Tem todas umas ruas largas para que aconteça o transporte, no caso de carroça, charrete. Ali eram bondes também puxado com tração animal, então eram cavalos, né? Mulas que acabavam puxando esses como se fossem bondinhos, né? Mas eram carroças enormes assim, como se fossem carroças com várias pessoas subiam, né? Nesses bondes, mas era o transporte que fazia a ligação de uma localidade a outra, na parte central ali dessa cidade, até porque não eram cidades enormes, né? Eram cidades pequenas, mas fazia essa ligação dessas cidades, tá? Então os trechos não eram muito longos, né? A não ser que a pessoa descesse daquele bonde e pegasse um outro também para outra localidade que ela precisava. Mas, do modo geral, assim, a preocupação, né, foi com ruas bonitas, calçadas, casas bonitas, né, as construções com padrões europeus. Então você começa a ver muito a arquitetura portuguesa nas casas, algumas de arquitetura italiana. Então isso começa a aparecer muito nessa arquitetura e na visão que você começa a ter dessas cidades, né? Começa a ficar umas cidades bonitas, bem desenvolvidas também, porque era o projeto que eles tinham na época. Eles viam essas necessidades também de ter essas cidades bem construídas e desenvolvidas, né, do modo geral, e era uma maneira de expressar também o seu dinheiro. Esses cafeicultores, esses bancários, né, donos de banco, toda essa parte financeira também, que a gente já conversou sobre isso, né, que as pessoas acabavam aplicando esse dinheiro em empresas do ramo financeiro ou abriam bancos também. E ali eles conseguiam construir seus casarões, então tinha uma fazenda, mas tinha uma casa grande na cidade, ou era um dono de casas, de prédios, né? E assim as cidades iam se desenvolvendo. Então essa aqui é uma imagem do Rio de Janeiro, por exemplo, de 1870. Então vocês notem que são construções ainda, de certo modo, pequenas, para você ver hoje o Rio de Janeiro como é, né? Com os prédios enormes. Então estamos falando aqui de 50 anos, né, e como evoluiu o Rio de Janeiro e as construções. Mas para esse período já era uma evolução enorme toda essa produção arquitetônica, né, todo esse desenvolvimento urbano que já tinha nessas cidades. Beleza? Bom, gente, a gente conclui aqui essa unidade, tá? Unidade 11. Então esse é o quarto e último vídeo dessa unidade. Depois eu vou fazer uma revisãozinha ao final da unidade 12 também, pra gente fechar e fazer mais um teste, né? E é isso aí. Qualquer dúvida, a gente tá sempre na live ali, a gente vai corrigir, vai trabalhar também esse conteúdo na live, vai corrigir os exercícios. E qualquer dúvida, só chamar o prof lá. Beleza?